Olá, meus amigos do canal Sem Religião. Eu sou o Ed Albuquerque, estou chegando com mais um vídeo aqui para o canal e eu espero encontrá-los, todos vocês, na mais perfeita alegria, tranquilos. E é isso, vida que segue, né, meus manos? Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. O tema é esse aí que você está vendo. É uma pergunta. E nós vamos destroçar esse tema. Vamos esmiuçar esse tema. Vamos ver o que a gente pode encontrar. Para isso a gente vai usar a Bíblia. A Bíblia é a nossa melhor plataforma de refutações. É a melhor plataforma de ateísmo. Se alguém quer ser ateu de verdade, basta ler a Bíblia com cuidado, aplicando o senso crítico, questionamentos e a coerência, a análise coerente. Se você usar esses três princípios, essas três ferramentas, você, ao ler a Bíblia, você vai se tornar um ateu de verdade. E no tema de hoje, eu pergunto: por que foi que Deus não controlou as suas próprias emoções? Por quê? O que aconteceu que ele não conseguiu controlar as suas emoções? Exatamente. Nós vamos descobrir, porque, segundo a Bíblia, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus criador da humanidade, tudo está debaixo da sua existência. Nada absolutamente se compara a ele. Ele é um ser perfeito, completo, pleno, que ele não tem. Na verdade, ele não tem características humanas. Não, ele não tem características humanas. A Bíblia é que atribui algumas características humanas a ele. Não sei porquê, não é? Porque se ele não tem características humanas, então não era para ter nenhuma atribuição, nenhuma característica humana atribuídas a ele. E uma das piores características humanas que ele tem é a ira. É a ira. Ele é um Deus que é considerado na Bíblia de misericórdia, um Deus de amor, de bondade, um Deus longânimo, compassivo, cheio de misericórdia. Mas, no entanto, quando a gente abre a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, a gente se depara constantemente com um Deus irado, um Deus revoltado, um Deus transtornado, um Deus que está furioso, dominado pela fúria, pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Esses são alguns dos sentimentos mais ruins que o ser humano possui. São esses sentimentos: o ódio, a vingança, a raiva, a ira, a cólera, o furor. Claro que todos praticamente são sinônimos, são adjetivos sinonimais. Mas esse Deus não é para ele ter esses sentimentos ruins, porque você sabe que toda pessoa, quando está possuída de ira, de ódio, de furor, ela comete algum tipo de tragédia, de coisas irreparáveis, irreversíveis. Ela causa danos, principalmente ao próximo. É ao ser humano, não é a um objeto, material ou qualquer outra coisa, não. É a pessoa do seu semelhante.
é ao próximo, é a outro ser humano. Então, esse Deus não era para ser assim, já que ele é perfeito, que ele é santo, ele está acima da esfera humana. Foi ele que gerou a humanidade. Ele sabia desde o princípio que o homem não ia prestar, que o homem ia falhar, que o homem seria susceptível aos erros, às transgressões, ao pecado, à idolatria, à mentira, ao engano, ao assassínio, ao homicídio e por aí vai. Ele sabia de tudo isso. Então, não era para ele ter esse tipo de sentimentos ruins. Mas o que a gente encontra na Bíblia? É um Deus que constantemente está possuído de fúria, de ira, de raiva, de ódio, de furor, de cólera. E quando ele está desse jeito, sai de perto. Sai de perto, meu amigo. E aí eu pergunto para você, você é um crente. Você, mesmo que não tenha religião, você acredita nesse Deus, no Deus da Bíblia? Claro que sim, né? Você conhece ele de fato e de verdade? Porque se você ainda não conhecia esse lado obscuro, esse lado esquizofrênico, o lado bipolar, o lado patológico de Deus, você está agora sabendo. Eu vou te contar a verdade. E para isso eu vou citar pelo menos 2 textos que vão te mostrar a ação desse Deus possuído de cólera, de fúria, de ira, de ódio. E você vai ver o que ele é capaz de fazer, segundo a narrativa bíblica. Segundo a narrativa bíblica. É claro, eu quero antecipar que nós, ateus, não acreditamos em divindade nenhuma, na existência de divindade nenhuma. E se, porventura, existisse alguma divindade tal qual a da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, seria um absurdo sem tamanho, um Deus perfeito que não tem características humanas se comportar desse jeito, pessoal. É inconcebível, é inaceitável. Não dá para aceitar uma divindade perfeita que criou o homem, que sabia de tudo que o homem poderia fazer de errado. Seria um plano que não ia dar certo, um fracasso, né? Um plano pífio. Ele saberia, então ele não era para se manifestar dessa forma. Mas o que a gente vê é que ele é um Deus pior do que o ser humano. Exatamente, o Deus da Bíblia é pior do que o ser humano. E por cima de tudo, continua sendo adorado, louvado, ovacionado, glorificado, reverenciado, divulgado, para que as pessoas confiem nele, que ele é um Deus que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Mas as pessoas não se dão conta desse lado. Elas é tipo a pessoa que acredita num criminoso. Uma pessoa que matou uma criança, que matou um idoso, que esquartejou uma mulher grávida, que fez um escarcéu, cumpriu sua pena e foi liberado e agora está reintegrado à sociedade. E as pessoas acreditam que essa pessoa mudou, que ele não é capaz de cometer esse erro. Nem se lembra desse lado obscuro dessa pessoa, não é? Pois é assim que eu comparo as pessoas que acreditam nesse Deus, que têm fé nele. Elas só olham para os lados, para as coisas boas que se falam sobre esse Deus. Elas não conseguem levar em consideração, colocar na balança da fidelidade as suas ações negras, seus homicídios, seus crimes contra as nações, né?
seus genocídios, seus homicídios, seus infanticídios. São crimes terríveis e hediondos que esse Deus cometeu no contexto das narrativas bíblicas e que as pessoas estão dormindo, estão desacordadas ao lerem essas passagens. Certa vez, meus caros, no capítulo 32 de Êxodo, nos conta a história de que Moisés havia subido para o monte Sinai para receber das mãos desse Deus as duas aluhotes, as duas tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos para o povo de Israel. E lá Moisés se demorou por 40 dias e 40 noites. Fazendo o que eu não sei. Acredito eu que esse Deus estava descobrindo uma maneira de como escrever esses 10 mandamentos. Ou então ele, com muita dificuldade, talvez ele é míope pela idade dele, né? Porque ele é um Deus, né, de milhares e milhões de anos, então já muito velho, muito difícil ele escrever. E ele usou a maneira mais rudimentar para escrever, que foi em pedras, em tábuas de pedra. E vai saber como foi que ele conseguiu escrever. E aí demorou 40 dias e 40 noites Moisés ali com ele no monte. E diz o texto que quando Moisés descia para retornar ao acampamento de Israel, havia um alarido de festa, de alegria, de cantos e cantorias, etc. E Deus disse: olha, o povo é de dura cerviz, o povo se desviou, agora me deixe só com eles que eu vou matá-los, eu vou exterminar esse povo. Será que esse Deus não sabia que o povo de Israel era um povo de dura cerviz? Ou esse Deus não tinha onisciência? O seu atributo de onisciência já fica questionado aqui. Um Deus que tirou com mão forte, braço estendido, o povo do Egito, a sua nação, o povo de Israel. Ele não sabia que o povo de Israel tinha essas inclinações para a idolatria, para o culto pagão, porque o povo de Israel viveu durante mais de 200 anos no Egito. E no Egito não tinha outra cultura. Era cultura de vários ídolos, de vários deuses, de várias crenças. Era um povo politeísta. E o povo de Israel saiu com essa herança, com esse legado, com esse arcabouço de crenças. E esse Deus não sabia, não. Agora, esse Deus quer matar o povo de Israel, exterminar completamente. Cometer um genocídio total. E aí Moisés interferiu, suplicou, pediu misericórdia, tal. Então, para minimizar a situação, Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo que se alguém está com você, que venha para o seu lado. E Moisés chamou. E aí veio a tribo de Levi. E então Moisés disse: olha, assim diz o Senhor, cada um cinja a espada sobre o seu lado e passe sobre o acampamento, sobre o arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Eu estou lendo Êxodo 32, a partir do verso 25 ao 29. E foi exatamente isso que a tribo de Levi fez. Meteu a espada. Agora não sei de onde que eles acharam espada, porque essa tribo, gente, era uma tribo do culto. Uma tribo responsável pelo culto, pela adoração, pelo serviço cultual, serviço do templo. Eles não eram homens de guerra, homens treinados para a guerra. Eles foram separados para isso. Mas tá. O texto está dizendo, né? Vamos acreditar, né? E aí diz que os levitas saíram de porta em porta cumprindo a ordenança do criminoso Moisés.
amando, né, do xenofóbico, do genocida Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Diz o texto que naquele dia caíram cerca de 3.000 homens. 3.000. Então veja, caíram 3.000 homens. Agora, como foi que eles fizeram para sepultar esses 3.000 cadáveres é que eu fico admirado. Agora veja bem, o que levou esse Deus a cometer um crime, uma chacina de tal magnitude, pessoal? Como é que pode? Esse é um Deus que não toma chegada. Quando ele está irado, ele não mede as consequências. Ele bota para arrebentar, ele bota para arrepiar, pessoal. Então, esse é o Deus de misericórdia, o Deus que, lá no Salmo 30, verso 5, que a sua ira dura só um pouquinho. Mano, só basta um pouquinho mesmo, porque ele, nesse momento de ira, de fúria, ele mata milhares de pessoas. Ele ordena uma morte em massa. Em massa. Uma morte, uma matança geral. Esse é um pai. É o pai de amor, o pai legítimo, autêntico, que está em outro patamar. É um Deus pior do que o ser humano, porque não tem pai nessa terra. Eu nunca vi um pai que mandou matar todos os seus filhos só porque eles lhe desobedeceram. Eu não sei aonde que tem algum registro que guarda essas informações de que houve um pai que mandou matar todos os seus filhos. Mas o Deus da Bíblia manda passar o cerol no geral, sem piedade. Tá? Então é aí que nós estamos mostrando o lado obscuro, o lado negro, o lado de trevas, o lado esquizofrênico, bipolar e patológico do Deus da Bíblia. E você que é um cristão, você que é um crente, um adorador desse Deus, saiba, ele é desse jeito que nós estamos descrevendo, com base nos textos narrativos da Bíblia, meu caro. Nós não estamos inventando. Você seria capaz, você é um pai, você seria capaz de matar um filho seu, 3 filhos, 4 filhos seu, só por eles terem te desobedecido? Você seria capaz de matar? Com certeza não. Com certeza não. Pois é, esse Deus, o seu Deus, o Deus da Bíblia, ele foi capaz disso dentro das narrativas bíblicas. De mandar matar a milhares de pessoas. Olha só por causa do bezerro de ouro, 3.000 homens caíram mortos à espada dos levitas, a mando desse Deus. Vê se tem cabimento. Eu tenho ainda um outro texto, que está no livro de Números, capítulo 25, que fala sobre a adoração a Baal-peor. E o texto diz que os filhos de Israel se prostituíram com as filhas de Moabe. E Deus ficou revoltado, Deus ficou irado, ficou colérico, ficou enfurecido. E ele disse para Moisés: Moisés, ajunte agora todos os líderes, todos os cabeças, e enforque-os para mim. Olha aí. Enforque-os para mim, para ver se passa a minha ira. Pois é, então, meus amigos, veja, mais um crime, mais uma chacina bárbara e hedionda desse Deus. Um Deus que não suporta ninguém ter outra religião, ninguém adorar outro Deus, outro ídolo que não seja ele. No capítulo 25 de Número está aí esse texto, essa história macabra, essa história hedionda que esse Deus mandou fazer, tudo para massagear seu ego, para minimizar a cólera e a fúria que lhe dominava. Ele disse: Moisés, chame agora todos os cabeças do povo de Israel e enforca-os ao ar livre, todo aquele que se prostituiu, que se deitou com as filhas
de Moabe. E diz o texto que naquele dia, caíram 24 mil homens. 24 mil homens. Você já imaginou? Você já imaginou uma barbárie desse tamanho, orquestrada pelo Deus de amor e de misericórdia, um Deus perfeito? Deus que não é homem, como diz o texto, Deus que não é homem. Olha aí o tamanho dessa chacina que ele mandou realizar só porque os homens de Israel se distraíram um pouquinho. Exatamente, se distraíram. Então veja só, é um Deus que não controla as suas emoções. Ele não controla. É um Deus pior do que os seres humanos, pior do que os homens. Porque, como você sabe, todas as vezes que a gente é possuído de ira, de ódio, de cólera, a gente comete erros irreparáveis, que depois a gente fica com vergonha, que pode nos custar a liberdade, que pode nos colocar de trás das grades, numa cadeia, numa penitenciária. E esse Deus é um Deus que não tomava conhecimento nos seus atos quando ele estava possuído de raiva, de ódio, de ira. E o que eu tenho para dizer para você, meu caro, que esse Deus é um Deus que merece a forca também. Ele merece a cadeira elétrica com mais de 150 mil volts de potência, tá? Para ele ser incinerado vivo, se caso ele existisse. A sorte dele é que ele não existe. Ele não passa de um reflexo da mente dos religiosos, os autores das narrativas bíblicas. Esse Deus não passa da reflexão, da mentalidade dos autores das narrativas bíblicas. Tá, pessoal? Então, eu estou aí deixando para você, meu caro, esse vídeo, estou deixando para você esse vídeo para você assistir quantas vezes você quiser. Você pode comentar, deixe a sua opinião, o que você acha desse Deus. Um Deus que é tratado como misericordioso, de amor, de bondade, de compaixão, e etc e tal, mas é um Deus que nunca conseguiu controlar as suas emoções. Nunca conseguiu controlar as suas emoções. Sempre causou tragédias irreparáveis. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler com vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3 e verso 36, que diz: Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tá? Então nós ateus estamos fodidos. Nós estamos perdidinhos, meus amigos, porque a ira de Deus permanece sobre nós. Nós não vamos baixar a guarda, não vamos dobrar joelho para Jesus, filha da puta nenhum, para mito do caralho nenhum. Nós não vamos baixar a guarda, tá? Essa é um desabafo que eu estou fazendo no final do vídeo. E que ele venha para acertar as contas com a gente. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui mais um vídeo pro canal Sem Religião.